Ora, a exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, nenhum de nós deveria assumir um ministério de maiores proporções até que tivesse uma especial visitação do Espírito Santo. Vamos parar aqui. Muita gente que quer ir sem estar cheio. E se vocês observar, a igreja primitiva, os 12 discípulos, aqueles que andavam em volta de Jesus, eles tinham toda a propriedade para falar de Cristo, porque eles andavam com Jesus. Eles estavam diuturnamente ao lado de Jesus. Mas vocês vão ver que os discípulos só começaram a pregar depois que eles receberam a promessa do Pai. Jesus veio, eles ficavam calados. Só depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi ascendido aos céus, e eles ficaram trancados dentro do cenáculo, orando durante 50 dias. Sabe o que aconteceu quando eles cumpriram a promessa, cumpriram a ordem de Jesus? Atos capítulo 2, de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa, e todos aqueles começaram a falar em outros idiomas sobre as maravilhas de Deus, porque eles atenderam o chamado, porque eles não se precipitaram em ir. Deus capacitou eles, derramando o Espírito Santo, e a partir daquele momento a igreja ela cresceu de uma maneira sobrenatural. Por quê? Porque primeiro nós precisamos vir, ficar, para depois ir. E isso aqui precisa estar gravado na mente de todo obreiro. Se nós quisermos ser bem-sucedidos, se nós quisermos galgar degraus de maneira que nós não venhamos retroceder, é necessário que nós venhamos entender que primeiro nós temos que vir até Jesus. Depois que nós chegarmos aos pés de Jesus, nós temos que ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Até aqui? Vamos continuar. Vou aqui para a página 5, tá? Havendo os discípulos ficado na cidade, significa o preparo na palavra, na oração, na comunhão, no jejum, no servir uns aos outros, na obediência. Veio então sobre eles o Espírito Santo, capacitando-os a sair como testemunhas de Cristo, em Jerusalém, em Samaria, Judéia e até os confins da terra. Como para todas as coisas há um preço, não seria diferente para com a chamada do obreiro. Enquanto o preço da nossa salvação é o sangue de Jesus, o da chamada do obreiro é, após o efeito do sangue de Jesus, ficar na cidade, adquirindo experiência na higiene dos toalhetes da igreja, nos serviços braçais, na oração, na escola bíblica dominical, nos cultos de doutrina, no aprendizado, servindo a Santa Ceia e na comunhão com abnegação, humildade e compreensão, ajudando o seu pastor em tudo que lhe for atribuído, começando como membro, cooperador, diácono, presbítero, evangelista e pastor. É comum se ver hoje pastores sem rebanho. Quando se fala em pastor, é porque há um rebanho, e não, a não ser que esse pastor seja ordenado na igreja local ou na convenção para ajudar no ensino, na direção da igreja e da congregação, bem como coadjuvar com o pastor presidente em tudo quanto for necessário, em tudo quanto for indicado a fazer, para o bom desempenho na obra do Senhor. Então aqui nós estamos vendo que existe uma ordem lógica, uma ordem cronológica. Não adianta nós queremos pular degraus, não adianta nós queremos tentar manipular o trabalho de Deus. Eu conheço um pastor, o pastor Robertinho, ele fala que tem obreiros que são criados numa chocadeira.
né? E obreiro criado na chocadeira, ele não aguenta as pressões. Por quê? Porque foi acelerado o seu crescimento. E isso é um perigo. Nós temos experiências de perto de nós, de pessoas que são bênção, né? Que tem tudo para dar certo, mas infelizmente tem se perdido no caminho. Simplesmente por quê? Porque estão atropelando o processo. Estão atropelando. Imagine eu achar que eu sou bom e falar: pastor Paulo, não quero mais, e vou aqui na rua de cima e abro uma igrejinha. Estou atropelando o processo, e isso é prejudicial para o crescimento do obreiro. Até aqui, ok? Então vamos lá. 2, a essência da chamada. Todas as palavras de Jesus eram plenas de objetividade, como podemos constatar lendo atentamente cada frase de Marcos 1,17. Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. 3 fatos importantes compõem o chamado de Cristo. Vinde a mim. Vir a Jesus é condição essencial para que alguém seja enviado a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E vos farei. Nenhum homem por si só pode elevar-se à categoria de ministro de Cristo, pois ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. O homem não pode receber sem que do céu lhe seja dado. Pescadores de homens. Jesus não os chamou apenas para proferirem belos discursos. Escolheu-os para participarem de seu plano de salvação. Pescadores de homens significa ganhadores de almas para o reino de Deus. Significa priorizar sobre todas as coisas o reino dos céus. Vemos nesse texto que Jesus não escolheu seus discípulos para viverem uma vida cômoda, cheias de regalias. Chamou pescadores, homens experientes no trabalho árduo e de riscos constantes, que exigia coragem para enfrentar os perigos e vigilância para evitar possíveis tragédias. Essas condições determinam o perfil de um homem chamado por Cristo nos dias atuais. Tem que ter disposição para trabalhar e libertar os escravos de Satanás, e também vigiar para não ser enlaçado nos seus ardis. Então, para vocês verem que sem Cristo nada podemos fazer. E aqui até parece uma loucura o que eu vou dizer, mas é uma pura realidade. O que tem de obreiros hoje que está querendo fazer sem Jesus? Eu faço, eu posso, eu sou, eu tenho, eu sou. E na verdade, todo ministério ele parte da chamada de Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Essa mensagem, essa frase simples precisa estar ecoando na nossa mente todos os dias. Sem mim nada podeis fazer. Eu posso ter uma boa oratória, mas se Cristo não estiver comigo, a minha mensagem não vai ter efeito positivo. Você pode ter uma técnica vocal invejável. Se Deus não estiver contigo na sua canção, você vai agradar os ouvidos, mas não vai alcançar os corações. Você pode ter talento, você pode ser o bom, o melhor no que você faz, mas se essa sua vocação não estiver concatenada com o chamado de Deus, nada podeis fazer. Isso precisa ser uma realidade, precisa estar fincado dentro de nós. Que Cristo ele conta conosco, mas que nós precisamos subir degrau por degrau. Até aqui, ok? Nós vamos falar, olha como que era a prontidão dos apóstolos. Sem pensar em honrarias e sem temer dificuldades, eles deixaram suas redes de pescar
e prontamente se dedicaram ao labor de pregar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aliás, a igreja nasceu quando ninguém tinha de que se orgulhar. O ministério não é motivo de orgulho e não serve para honrar comodistas, atraídos por interesses próprios. Sua única finalidade é promover o reino de Deus entre os pescadores. Neste caso, o eu desaparece, assim como o ponto de vista, a razão e o legalismo radical. Jesus não veio senão aos perdidos, miseráveis e destruídos da graça de Deus. Ele veio às pessoas que se encontravam fora da sociedade e sem condições para reintegrar-se à mesma, assim como a mulher samaritana, a cananeia, os desprezíveis publicanos, os leprosos. A prontidão do obreiro, além de empenhar-se inteiramente a obra do mestre, constitui-se também em atentar para a necessidade que o pecador tem de Deus, isto é, atender para a necessidade do pecador antes de atentar para as suas faltas. Então, quando Jesus chamava os discípulos, eles não ficavam arrumando desculpa, eles não ficavam tentando ajustar a sua agenda ao chamado de Deus, porque quando Jesus chama, Ele quer que nós estejamos prontos, como eu falei na semana passada. Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim. E tem muita gente que fica tentando ajustar a sua agenda aos propósitos de Deus. Tem até, a gente vê às vezes as postagens no Facebook: eu sou novo demais, quando eu tiver mais velho eu vou servir ao Senhor. Depois, eu estou ocupado demais, não dá para mim atender ao chamado do Senhor. Aí quando está lá na última idade, eu estou velho demais, eu não posso fazer mais nada para o Senhor. Se Cristo te chamou hoje, você tem que falar: eis-me aqui hoje. E você precisa entender que o chamado é isso aí, é uma chamada para renúncia, é uma chamada para abnegação, é uma chamada para sofrer. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele fala: sofre comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. E eu conheço muitos jovens por aí que acham que chamado, pregação do Evangelho é um emprego. Eu conheço muitos jovens que não querem trabalhar, querem viver de agenda, querem viver de oferta. E ontem eu fui na casa de uma missionária que há muito tempo não havia, né? E eu fui lá para resolver uma questão que eu quero trazer ela aqui para vir ministrar, uma bênção de Deus. E ela estava me falando que ela convidou lá para ir na igreja dela um casal de jovens, bem casal mesmo, jovens. E a moça, você olhava que a moça tinha uma aparência de que estava sofrendo. E ela falou que ela tentou entender o que estava acontecendo, e o menino também muito novo, né? E aí ela falou que levou ele depois do culto para jantar. E ela perguntou para a moça: você trabalha com o quê? Ela falou assim: eu não trabalho, ele me tirou da casa dos meus pais, ele que tem que cuidar de mim. E ela perguntou para ele: e você trabalha com o quê? Eu vivo da obra. Aí ela falou que ela rasgou o verbo, né? Porque tem muito jovem que, principalmente jovem, graças a Deus, aqui nós não temos esse problema, as pessoas que estão presentes, de pessoas que são focadas no trabalho. Mas eu conheço por aí muitos jovens que não pensam em trabalhar, vivem de 50, 100 reais de oferta que vai num culto. E aí, como que essa pessoa vai construir um futuro? Como que essa pessoa vai construir um legado para a sua família? Até porque, se vier uma doença, como aconteceu com o Cristiano Santos, né? Veio um AVC e do nada ele teve que parar de pregar. Se ele não tivesse a sua empresa, se ele não tivesse as suas economias, como que estaria a vida dele hoje? Então, o chamado
Não, isso aqui não é uma empresa. O altar não é um palco. E ministério não é serviço, não é emprego. Nós estamos aqui para servir a Cristo por abnegação. E o obreiro precisa entender isso. Se o obreiro vier fazer a obra de Deus, achando que vai ter honraria, que vai ser famoso, que vai ser reconhecido, se vier com essa intenção, Cristo pode fazer tudo isso. Mas se vier com essa intenção, está no caminho errado. E graças a Deus que nós estamos fazendo este curso, para que nós tenhamos a oportunidade de reorganizar a nossa maneira, como é que nós estamos enxergando aquilo que Deus confiou a nós por intermédio dos nossos pastores. Amém? Vamos continuar. Aqui nós estamos agora na natureza, né? A natureza da chamada. A chamada de Cristo para o trabalho pode ser de natureza comum ou específica. Aí nós vamos falar, a chamada de natureza comum à igreja é o corpo de Cristo, composto de muitos membros, e todos devem contribuir para o seu desenvolvimento e edificação mediante o testemunho, o conselho e a oração. Para cada crente, o mestre preparou um trabalho certo quando o resgatou. A chamada de natureza específica. Acho que é bom vocês anotarem isso aí, tá? Essas duas chamadas. Além da participação de todos, existem ministérios específicos para os quais há homens chamados por Deus, à luz das Sagradas Escrituras. Essas chamadas sempre foram precedidas de 8 marcantes experiências espirituais, pelas quais as pessoas foram capacitadas a colocar em plano inferior todos os demais interesses. Moisés, apesar de sua posição elevada e da instrução em toda a ciência dos egípcios, tornou-se poderoso em suas palavras e obras. Os 40 anos como pastor de ovelha no deserto contribuíram para torná-lo manso. Entretanto, só após a experiência da sarça ardente é que ele foi capacitado para a grande missão de libertar o povo israelita escravizado no Egito. Temos também os exemplos de Isaías, o de Saulo no caminho de Damasco. Então aqui nós temos 2 tipos de chamada. Todos nós fomos chamados para servir a Deus na congregação. O que é esse chamado comum? É os cultos. Nós viemos ao culto para servir a Deus. Quando nós estamos adorando, junto com o ministério de louvor, nós estamos servindo a Cristo. Quando nós estamos fazendo com que as atividades da igreja ela caminhe, isso é um chamado comum. Todos nós fomos chamados para congregar, porque hoje tem uma seita aí chamada dos desigrejados. Alguém já ouviu falar? Já, né? Pois é, e eles têm ganhado uma proporção tão grande, que eu conheço uma família lá de Suzano, inclusive uma parte deles às vezes vem aqui no culto, a família inteira deles fazia parte de uma congregação. Do nada a maioria saiu, porque eles entraram nessa onda aí dos desigrejados, que eles acreditam que não precisa estar numa igreja para servir ao Senhor, que igreja é coisa do Satanás, que foi o homem que inventou o templo. E por que nós devemos então estar nos cultos? Porque aqui nós estamos reunidos para comungar, para ter comunhão e para nos revestirmos. A igreja se reúne para ter comunhão e ela se espalha para ganhar almas, certo? Então isso é o chamado comum. Todos nós somos chamados para servir aqui no templo. Mas também temos os chamados específicos, que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre cada um deles especificamente. Continuando, a chamada divina, um desafio irresistível. A chamada divina manifesta-se na vida do candidato ao ministério antes de sua consolidação. Constitui para a pessoa um desafio irresistível, a ponto dela nada temer,
mesmo consciente das inúmeras adversidades que enfrentará em favor do reino de Deus. A chamada divina o inflama, a paixão pelas almas o domina, o executar a sua missão em qualquer circunstância proporciona-lhe a maior felicidade, apesar de tudo que sofrerá. Olha aqui que interessante. Todos nós ouvimos inúmeras vezes nas pregações dizer que Deus, Ele nos dá o livre. Vocês sabiam que o livre-arbítrio, ele serve apenas para salvação? Deus chama a todos para ser salvos. E cabe a nós atender ou não esse chamado à salvação. Mas, a partir do momento que nós levantamos, e a gente não percebe isso, a partir do momento que nós levantamos as mãos para o céu e dizemos: eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida, e eu entrego a minha vida ao Senhor, a partir desse momento, nós não temos mais controle sobre a nossa vida. O livre-arbítrio é apenas para salvação. Se você observar, por inúmeras vezes, sem você perceber, você se pegou fazendo algo para Deus que você não queria fazer a princípio. Eu já até contei aqui para a pastora e para a Michele que um dia eu fiquei tão revoltado por causa do sistema religioso que eu peguei a minha carteirinha de presbítero na época, joguei na mesa de uma diretoria, num conselho geral da antiga igreja, e eu disse: eu nunca mais vou subir em cima de um altar, vocês nunca mais me verão pregando a palavra de Deus, porque não é isso que vocês queriam. E a partir desse momento eu achei que eu tinha controle da minha vida. Comecei a ir para as baladas, né? Comecei a curtir a minha vida. Beber eu não bebi porque eu nunca bebi, mas como eu disse aqui, o chamado é irresistível. E teve um dia que eu acordei e eu falei assim, tinha um baile da espuma que ia ter lá em Guarulhos, eu falei assim: hoje nem Deus me impede de ir para esse baile. Aí Deus tomou um amigo nosso em comum, o pastor Marcos Teles. Deus falou para ele: você vai lá buscar ele, porque eu ainda tenho um chamado na vida dele. E pasmem vocês, ele foi me buscar dentro, ó, só de falar me arrepio. Ele foi me buscar dentro da balada. Eu falei: pastor, eu não acredito mais em chamado, a igreja só tem pessoas que querem matar. Ele falou: eu acredito no seu chamado. E me tirou de dentro de uma balada. E aí eu falava assim: pastor Paulo, esse cara acha que ele vai me colocar no altar de novo? Eu falei que nunca mais ia subir no altar. Eu não vou subir. Eu ia para o culto de bermuda, regata, só para satisfazer ele. Sabe o que ele fazia? Eu quero dar uma oportunidade para o evangelista Marcelo. E eu de regata, falei: como é que pode? Esse pastor está me tirando. E eu ia, lia o texto, fazia uma oração, sem eu perceber. Quando eu menos esperava, eu estava em cima do altar de terno e gravata. Por quê? Porque o chamado é irresistível. Então, muitas vezes, nós não entendemos essa verdade. Nós achamos que nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio para a salvação. Você que está aqui, com certeza já levantou a mão e aceitou a Jesus, né? Tem alguém que não aceitou Jesus aqui ainda? Todo mundo aceitou, né? Então eu tenho uma notícia para vocês: a vida de vocês não está mais no controle de vocês. Tem um ser muito maior do que o pastor Paulo, muito maior do que a pastora Luzia, muito maior do que eu, que um dia ele te chamou, e é por isso que você está aqui. Porque eu falo aqui nessa manhã com pessoas que não queriam nem vir para esse curso, pastor. Mas sabe por que você está aqui? Porque aquele que te alistou para a guerra, ele te trouxe aqui. E ele te trouxe aqui para que você fosse um obreiro, uma obreira, para ser usada pelo Senhor com excelência,
a ponto das pessoas, eu já falei isso e eu acredito piamente no que eu estou falando, as pessoas olharem para dentro da nossa congregação e dizer: os obreiros do pastor Paulo e da pastora Luzia são obreiros de valor, são obreiros que são pau para toda a obra. Até aqui tudo ok? De vez em quando dá umas aceleradas aqui, parece que é pregação, mas é um estudo, tá? Eu tinha um pastor, o pastor Walter Vailart, ele era assim também, reunião, às vezes reunião que era uma reunião que tratando de assuntos burocráticos, do nada ele começava a falar em línguas. Eu falei: pastor, é uma reunião, aqui é o céu, irmão, ele falava: aqui é o céu. Então é assim mesmo. Oh, meu Deus. Vamos lá, o chamado e o preparo intelectual. O senhor quer falar alguma coisa, pastor? A instrução, o preparo intelectual e o treinamento em um educandário cristão não constituem uma chamada divina para o santo ministério. Esses fatores indubitavelmente tornam mais ampla as oportunidades dos servos de Deus e são úteis ao seu ministério. Ninguém pode ensinar o que não aprendeu. Os que se aventuram envolvem-se em confusão e caem no descrédito das pessoas entendidas no assunto. Olha que interessante isso aqui. O chamado não tem nada a ver com conhecimento, mas o conhecimento, a nossa educação no que diz respeito às coisas do reino, vai revelar o poder de alcance que nós vamos ter. E nós conseguimos enxergar isso na vida de dois personagens da Bíblia. O primeiro, Pedro, e o segundo, Paulo. Se vocês forem estudar sobre a história desses dois personagens, vocês vão ver que ambos foram chamados pelo Senhor. Mas Paulo teve o poder de alcançar pessoas, pisar em lugares que Pedro jamais teria a capacidade de pisar. Por quê? Porque Pedro, ele era um homem inculto, ele era um homem indouto no que diz respeito às coisas da lei. Pedro, ele era um homem cheio do Espírito Santo, mas Pedro, ele não tinha a profundidade intelectual de Paulo. Pedro não tinha o conhecimento, a profundidade de conhecimento que Paulo tinha, ao passo que Deus queria usar alguém para alcançar os poderosos. Então você imagine, por exemplo, eu vou contextualizar isso aqui, você imagine, por exemplo, Pedro falando todo errado: nós foi, nós vai, indo pregar para uma pessoa de elite. A pessoa ia olhar para Pedro e falar: esse cara não sabe, vai ler, vai aprender primeiro a falar para vir falar comigo. Mas sabe o que Deus fez? Deus pegou Paulo, que ele era um homem culto, e disse: Paulo, ele tem todos os requisitos intelectuais para alcançar os grandes. Sabe o que Deus fez? Pegou Paulo e levou para pregar para os grandes. Por quê? Porque à medida que nós nos aprofundamos em conhecimento, vai revelar o alcance do nosso ministério. Tem pessoas que estão preparadas para pregar para 10. Tem pessoas que estão preparadas para pregar para 100. Tem pessoas que estão preparadas para pregar para milhares de pessoas. Se vocês verem, Jesus falou: eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai, e vocês serão minha testemunha em Judá e Samaria, Jerusalém e até os confins da terra. Ele fala Judá, chamado local, Samaria e Jerusalém, fala de um alcance um pouco maior, e confins da terra é para quem está melhor preparado. Então, a vida de estudo do obreiro é de suma importância. Não que você tenha que almejar pregar para milhares de pessoas, mas vocês precisam entender que Deus vai usar vocês na proporção que vocês se aprofundarem no conhecimento. Porque tem muita gente que é cheia do Espírito Santo,
mas fala um monte de bobeira em cima do púlpito, mesmo cheia do Espírito Santo, por falta de conhecimento. Por exemplo, se você não tiver um domínio do português e você errar numa vírgula ou num acento, numa pontuação, você acaba cometendo vários deslizes. Eu ouvi uma vez um pastor da Universal que ele fez uma campanha onde ele entregou um monte de foices, a campanha da foice. E aí o pastor regional, eu conheci esse pastor regional, ele era pastor regional da Universal lá de Santo André, ele perguntou: pastor, que campanha é essa da foice? E sabe qual que era a campanha da foice? Foice, a glória de Israel. Parece mentira. Mas é o que? Se a pessoa não souber ler, se não tiver o domínio do português, ela está vulnerável a esses tipos de erro. É por isso que o obreiro precisa ser uma pessoa aplicada à leitura, precisa estudar, e estudar não só conteúdos bíblicos, precisa estar ligado nos acontecimentos do mundo. Por exemplo, hoje é dia 15 de... Hoje é dia do quê? E o que mais? Pois é, tem gente que não sabia disso. Então, o obreiro é aquela pessoa ligada, a pessoa antenada. E à medida que Deus, Ele vê em nós essa busca por conhecimento, Ele vai levar a nossa igreja a alcançar lugares que nós jamais imaginaríamos que nós alcançaríamos. Amém? Até aqui? O mérito das escolas de preparação. Quanto aos seminários e institutos, a formação e o nível espiritual deles determinarão, em grande parte, a condição espiritual do ministro. Por outro lado, nenhum preparo intelectual substitui a meditação na palavra de Deus e na oração. A isso temos denominado de velho método, pois o encontramos na Bíblia desde os tempos remotos. Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto. Diante dos problemas da primeira comunidade cristã, os apóstolos buscaram soluções que lhe permitissem dedicar-se à oração e ao ministério. Então aqui nós estamos falando agora do oposto. Lá no tópico anterior, falamos sobre a importância do estudo. Aqui nós estamos falando que o estudo é bom, mas não é o suficiente. Tem que ter uma vida de leitura da palavra e de oração. Por que eu falo isso? Porque tem pessoas que acham porque conhecem, estão preparadas para servir. O conhecimento da letra é muito bom, mas sem a unção do Espírito Santo, não dá jeito, não tem como. E isso precisa estar aliado. Na minha oração inicial aqui, eu pedi a Deus, falando sobre graça e conhecimento. Deus falou para nós crescermos na graça e no conhecimento. A graça não vem de homens, a graça vem de Deus. E o conhecimento nós que buscamos. E ambos precisam estar andando lado a lado. Se eu tiver muita unção e tiver pouco conhecimento, há uma desproporção. Ao passo que se eu tiver muito conhecimento e não tiver unção, também não vinga. É como um barco que nós temos, né, 2 remos, e eu preciso usar os 2 de forma concomitantemente, para que nós não venhamos fazer com que o barco não avance. Então, nós precisamos orar e conhecimento. Orar e conhecimento para que tudo ande corretamente. Amém? Alguém tem alguma colocação aí, alguma experiência de que faltou oração ou faltou conhecimento? Todo mundo tem essa experiência. Pastor, eu não tenho assim relacionado à igreja, mas ontem aconteceu um fato
Sim, também, mas eu estou falando mais relacionado, por exemplo, a gente já se deparou com pessoas, por exemplo, de outras religiões, e essa pessoa tem muito conhecimento. A gente pega, por exemplo, se a gente pegar um testemunho de Jeová, eles são aplicados à leitura. E se nós não tivermos um mínimo de conhecimento, eles colocam no bolso. A gente pode estar cheio do Espírito Santo, e eles não têm. Mas eles têm um conhecimento que, se nós não tivermos, gente, exatamente. Seja anátema, exatamente. Mas é isso. E às vezes a gente acaba se debatendo com essas pessoas, se nós não tivermos conhecimento. Esses dias eu recebi uma mensagem no direct do Instagram, o cara perguntando se eu tinha desejo de participar dos Illuminates. Imagine eu, se eu sem conhecimento. Então, o obreiro precisa estar preparado. Não é que a gente foi chamado para ficar numa peleja, né, debatendo a Bíblia. A Bíblia não foi feita para ser debatida, mas para ser pregada. Mas o obreiro, ele precisa ter a sua apologia, né? Ele precisa ter a sua fé bem definida. E isso só é possível se nós tivermos conhecimento. Aí eu abro um parênteses aqui e pergunto para mim e para você: será que nós estamos preparados para defender a nossa fé diante de um Mormon, diante de uma testemunha de Jeová, diante de um bandista, diante de um espírita, diante de qualquer outra seita que existe? Será que vocês já tentaram pelo menos conhecer os fundamentos? Porque até para estudar as seitas, você precisa ter revestimento, porque tem gente que vai para estudar, para ter conhecimento e acaba virando, né? Mas é bom a gente ter o conhecimento dos fundamentos, né? Por exemplo, da onde veio os testemunhos de Jeová, da onde veio os Mormons. E aí eu vou falar um negócio para vocês. Você sabe como que todas essas seitas que eu citei aqui, elas nasceram? Nasceram de homens que congregavam numa igreja como a nossa. Aí um dia eles foram lá para um monte sozinho, e lá eles disseram que tiveram uma grande revelação, que a igreja inteira estava errada e que só ele estava certo. Por exemplo, os Mormons foi assim. Joseph Smith, o criador da seita dos Mormons, subiu no monte e diz lá que ele teve uma visão de 2 anjos que desceu com uma placa de ouro, dizendo que a igreja inteira do mundo estava errada e que o que Deus ia dar para ele era a única verdade do mundo. Porque toda a seita, ela implanta, ela enraiza na mente do herege, daquele que está se rebelando, dizendo: a sua igreja está errada, o seu pastor está errado, a crença de todo mundo está errada, e eu vou levantar você para reformar o mundo com a sua visão. Toda seita nasceu assim. Ele é o certo e nós, todo mundo está errado. Tudo que foi construído nos anais da história está errado. E a gente precisa estar preparado para isso. Falta o quê? Escola Bíblica Dominical. Muitos obreiros não vêm para a escola, não vêm aprender, não tem interesse. Aí que está o perigo. Aí chega um testemunho de Jeová lá. Eu tenho a Bíblia, não um livro, dos Mormons. Você lê a Bíblia, é uma coisa. Você lê o livro dos Mormons, é outra coisa, totalmente diferente. Porque a Bíblia já tem a unção de Deus. O livro dos Mormons não. Se você pegar a Bíblia do Testemunho de Jeová, é diferente. Pode ver lá, você vê a tradução totalmente contra algumas ordens divinas, porque a ordem vem do céu, vem de Deus, não vem de homem. Há pouco tempo agora tem um cara querendo trocar aí algumas coisas aí, e ele vai mexer na Bíblia, para quê? Para quê? O que Isaías escreveu está errado? O que...
O que Davi escreveu está errado, gente? Hein? O que Paulo escreveu está errado? Lucas? E a gente ia olhando para esse lado, você vê Lucas e Paulo, eles não conheceram Jesus, não andaram com Jesus. Mas João andou, Tiago andou, eles aprenderam com Jesus. Pedro, que não tinha conhecimento de nada, aprendeu, mesmo do jeito dele. Mas quando ele orava, a primeira pregação dele foi 3.000 almas, né? Então a gente vê que a gente ter compromisso com a palavra de Deus. E quando tiver escola bíblica, está na escola para aprender, você não fica lá 3 horas no celular, 4 horas na televisão, mas quando é para acordar cedo vir para a escola bíblica, não tem. E aí? Então a gente tem que reaver a nossa vida, porque não o testemunho vai te pegar. Ele vai lá na sua porta. Eu tive uma experiência com o testemunho de Jeová. Porque logo que eu me converti, foi o primeiro amor, né? Eu tive uma experiência com o testemunho de Jeová. E a maioria do pessoal conhece meu testemunho, né? E quando eu tive realmente um encontro com Jesus, o Senhor mudou a minha vida, mudou a minha história. E quando aquelas pessoas bateram na minha porta, eu fui atender. Aí eu disse para ela que eu tinha aceitado Jesus, comecei a contar a minha história para ela. E aquela mulher queria tirar tudo aquilo que Deus tinha colocado no meu coração, queria colocar uma outra mensagem. Né? Então, o pastor Marcelo falando sobre isso daí, me veio à mente, isso há 37 anos atrás. Né? Aquela pessoa veio querer tirar tudo aquilo que Jesus tinha implantado no meu coração. Mas graças a Deus que o Senhor guardou a minha mente, guardou meu coração, né? Por isso eu estou aqui hoje, porque eu fui obediente à palavra de Deus. Né? Então é muito importante isso, irmãos. Eles vêm na nossa porta, não é para você maltratar, xingar nada, eu não faço isso. Falar, irmã, eu já sirvo a Deus, eu sirvo ao Senhor já. E a pessoa vai embora. Né? Mas se você começar a debater, como o pastor Marcelo falou, eu tive experiência com espírita também, pastor Marcelo. Eu ganhei a minha vizinha para Jesus, né? Ela quase me deixou no chinelo, porque eu tinha pouco conhecimento, eu era nova convertida, e queria pregar para os vizinhos, para todo mundo, como eu pregava mesmo. Eu trabalhava em casa, eu ganhei muitas pessoas dentro da minha casa. Eu costurava em casa, né? E aquelas pessoas vinham fazer roupa e ali saía evangelizado, com música, com disco, com tudo. E eu ganhei essa minha vizinha para Jesus, mas infelizmente a semente caiu numa terra ruim, né? Ela foi para a igreja tudo, serviu a Jesus, mas voltou para o espiritismo, porque o coração, a terra não era boa e a semente não germinou. Amém. E falando de testemunho de Jeová, tem um ditado que diz que quem não lê corre o risco de ter que acreditar em tudo aquilo que as pessoas falam para vocês. Quem tem Bíblia aí? Todo mundo está com Bíblia aí, né? Quem tem uma Bíblia que a linguagem é a linguagem de hoje? Tem alguém aí com essa linguagem? Tem? Abre aí, 1 João capítulo 5, verso 7, dessa Bíblia. Primeira epístola de João, capítulo 5, verso 7. Capítulo 5, verso 7. Só quem tem essa linguagem, que é a linguagem de hoje. A sua é a linguagem de hoje? Quem tem uma aí com a linguagem de hoje? A dele é bem diferente. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Alguém tem uma versão diferente dessa? Como está a sua, Diogo? Ó, só até aí, ó. O da Rejane falou que são unânimes. O do Diogo falou que os três dizem a mesma coisa. Vocês sabiam que esta versão da linguagem de hoje é a mesma versão que os testemunhas de Jeová usam?
E aí eu vou ler para vocês o que o texto original diz, e eu vou explicar o porquê que até nas versões que estão lançando agora a gente tem que tomar cuidado. Olha o que o texto original diz, 1 João capítulo 5, verso 7. Porque 3 são os que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, e esses 3 são um. Sabe o que essas Bíblias atuais, elas tentam colocar na mente do crente? Elas tentam invalidar um dos principais princípios da teologia, a doutrina da Trindade. Nós vivemos ouvindo falar, né? A igreja foi construída dizendo que o Pai, o Espírito e a Palavra são um, e está na Bíblia. Aí essa linguagem de hoje vem dizer que os 3, eles dizem a mesma coisa, que eles testificam sobre si, que eles são unânimes, mas eles não falam que eles são um. Você sabia que essa Bíblia aí que nós acabamos de ler, ela tem mais de 1000 erros doutrinários? Não, atualizada não. A revista e corrigida e a revista e atualizada da Ferreira de Almeida são as que mais se aproximam do texto original. Agora, linguagem de hoje, essa linguagem, nova versão do Novo Mundo, são versões que têm erros doutrinários. Oi, irmã. Sim. Exatamente. Então, tudo isso são coisas que a gente precisa conhecer. Exatamente. É por isso que eles não têm coragem de dizer que os 3 são um. Eles não acreditam na doutrina da Trindade. E a igreja, ela foi construída na doutrina da Trindade. Lá no primeiro capítulo do livro de Gênesis, quando Deus criou o homem e a terra, Ele falou, façamos o homem. Façamos é um plural majestático, nós chamamos, que lá na criação do homem já estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí a gente às vezes deixa desapercebido, Karen, umas coisas como essa. Então, até nessas versões novas que a gente compra, é bom porque às vezes algumas linguagens acabam facilitando a compreensão. Mas nós temos que tomar cuidado até com as Bíblias novas que estão sendo colocadas no mercado. Ela pode servir como um apoio, porque o português, né, da linguagem revista e corrigida, ele é um pouco mais antigo, mais arcaico. Essa tem uma linguagem mais contextualizada, de fácil entendimento. Mas, se a pessoa que estiver ensinando estiver mal intencionada, ela consegue desvirtuar toda uma crença que foi construída. Então, é por isso que essa Bíblia, na mão de uma pessoa mal intencionada, pode causar um estrago na igreja. Amém? Aí eu vou dar os 5 minutos que a gente tem aí para vocês irem ao banheiro, tomar um café. 10h10 nós retornamos. Tópico 9. Chamada e habilitação. O conhecimento profundo das Sagradas Escrituras, aliado à poderosa unção do Espírito Santo, completa a habilitação daquele que é chamado por Deus para seu serviço. A divina condição para o trabalho, o ganhador de almas, com a mente esclarecida pela palavra de Deus, a alma inflamada pelo zelo e santo amor, e o coração abrasado pelo Espírito Santo, tem condição de entender e expor com segurança a razão de sua fé e esperança, de modo a convencer o pecador. Homem capaz para uma obra excelente. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja.
É lógico que para uma excelente obra é necessário um homem capaz. Em adição a isto, aplicamos a pergunta de Paulo: e para estas coisas, quem é idôneo? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. A responsabilidade do ganhador de almas. Certa ocasião, ouvi de um obreiro improdutivo essa desculpa: cada um tem seus diferentes dons. Isso até que é verdade, mas não se aplica aos descuidados e indolentes que agem como se não fossem responsáveis pelos seus insucessos. Se de fato recebemos e administramos diferentes dons espirituais, esses resultarão em notável êxito em nosso ministério. Busquemos com zelo os dons espirituais para a edificação da igreja. Os ministérios também exercem suas funções na edificação do corpo de Cristo e visam um fim proveitoso. Paulo, quando ele passava pelas igrejas, ele sempre levantava uma igreja e, além disso, ele sempre levantou obreiros. E eu já questionei muito por que Paulo ele tinha essa aversão aos neófitos. Alguém sabe o que é neófito? Neófitos são novos na fé. Eu muitas vezes, principalmente quando eu estava passando pelo período de prova no avivamento bíblico, porque para ser consagrado a presbítero tem que ter no mínimo 4 anos de ministério. E aí eu, com todo aquele fogo inflamado, aquela vontade de pregar o evangelho, eu ficava questionando por que eu não poderia ser um neófito na fé. Aí a resposta o próprio Paulo dá: para não se ensoberbecer. E a gente vê muitas pessoas que são levantadas repentinamente, elas se acham superiores às outras. Paulo ele tinha 3 obreiros, que eram homens que pregavam muito. Mas esses homens, eles causaram um estrago quase que irreparável na igreja. O nome desses obreiros: Alexandre, Himeneu e Fileto. Esses homens, eles eram tão bons pregadores, que eles eram, se fôssemos trazer para os dias atuais, eles estariam expostos em todos os cartazes de congressos, conferências, agendas disputadíssimas. Mas sabe o que roubou a essência do verdadeiro evangelho desses 3 obreiros de Paulo? O dinheiro. É por isso que Paulo ele diz lá em 1 Timóteo 6,10: mas o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Por quê? Porque esses obreiros de Paulo, como eles eram bons pregadores, eles tinham uma oratória excelente, eles eram comprados a pregar aquilo que o pastor da congregação queria que eles pregassem. Então, se, por exemplo, o pastor da congregação A quisesse que eles pregassem falando acerca da ressurreição de Cristo, eles tinham condições de pregar com excelência, eles pregavam sobre ressurreição. Já o pastor da congregação C, eles não acreditavam na ressurreição. E eles falavam: eu te dou tal oferta para vocês pregarem contra a ressurreição. Isso tudo está na Bíblia. Se vocês depois pegarem para ler, vocês vão ver isso. E eles pregavam contra a ressurreição. Então Paulo ele percebe que eles tinham um talento, até porque os homens daquela época, principalmente os gregos, eles eram pessoas que desde cedo eles treinavam a oratória. Eles tinham uma praça lá chamada de Ágora, e eles costumavam ir para essas praças para testar a sua oratória, né? Então, tinham, por exemplo, os sofistas, que eram os filósofos gregos, que eles eram tão bons na pregação, na oratória, que eles eram disputados também, pagos para defender qualquer tipo de assunto. E quando alguém chegava numa ágora
que eles falavam para cerca de 500 homens, só participavam homens, mulheres não participavam, né, dessas ágoras. Quando um homem ele perdia a sua batalha, eles caíam em algo que é usado muito na política hoje, chamada de ostracismo. O que é isso? Eles pegavam, né, uma concha de onça e escreviam o nome daquela pessoa e colocavam na porta da ágora, dizendo: esse orador não tem condições de falar em meio do público. Então, Alexandre, Mineu e Fileto, eles eram homens habilidosos na fala, mas eles não tinham a essência do evangelho de servidão, e eles foram comprados pelo dinheiro. Dura coisa é quando um pastor, uma igreja, um obreiro, ele se vende por causa do dinheiro. E parece que eu estou falando alguma coisa fora do comum aqui, mas que tem gente que tem se vendido por causa do dinheiro, deixado a igreja e indo congregar em outra por causa, né, de uma oferta melhor, por causa de uma condição melhor. Nós não fomos comprados por dinheiro, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Então aqui nós falamos que a chamada, ela é uma junção do conhecimento e a unção do Espírito Santo. Até aqui está claro? Alguém tem alguma dúvida? Não, né? Então vamos continuar. Os ministérios e suas divisões. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. A necessidade do ser humano em viver em grupos pode ser sentida desde a sua criação no Éden. Esta constatação foi do próprio Criador. Todavia, a convivência em grupo tem também seus problemas e gera novas necessidades. Logo, se são muitos os componentes do grupo, muitas são as cabeças e diversas opiniões. Por isso, ao líder é necessário não fazer a sua própria vontade, mas interpretar a vontade do grupo e viabilizar a sua execução. Daí a grande importância do líder ter capacidade e a devida preparação a fim de conduzi-lo de maneira a alcançar os reais objetivos. Então aqui, quando nós estamos falando da chamada do ministério, nós precisamos entender que todos os que aqui estamos nessa manhã, nós temos uma posição de liderança quando comparada aos demais irmãos da congregação. Querendo você ou não, as pessoas olham para você como um líder, como alguém diferente, como alguém que tem uma posição, seja ela qual for na igreja, e as pessoas olham para nós com esse olhar de que eles são liderados e que os obreiros são líder. Então o líder, ele precisa entender que tudo que nós fazemos precisa estar de acordo para servir a igreja e não causar problemas, porque já é confirmado que aonde existem pessoas, existem conflitos de ideias. E nós falamos da semana passada, cada um tem uma opinião diferente, nós não concordamos em tudo, e é por isso que existe o papel da liderança. O papel da liderança é aquele de conduzir o barco a ponto de que todos nós cheguemos ao lugar de destino sem que haja choque, sem que haja perca de algum dos membros do barco, e para isso nós temos um papel preponderante. E é por isso que eu reforço aquilo que eu falei na semana passada. É por isso que o obreiro não pode estar envolvido em fofocas contra a igreja, contra a liderança, contra o pastor. É por isso que o obreiro, ele não pode estar se embaraçando a ponto de colocar em risco a credibilidade dele naquilo que ele faz,
na obra de Deus, o obreiro é líder. E líder sempre vai ser visto de maneira diferente. Querendo... Como Moisés, exatamente. Então o obreiro precisa ter essa ideia na mente. Eu sou um obreiro. Deus entregou algo na minha mão e eu preciso auxiliar os pastores para que a igreja ela chegue no destino sem que haja nenhum tipo de problema no meio desse mar. Ok? A pergunta: o que é um ministério? A palavra ministério vem da palavra grega diaconia, que quer dizer servir. Ou seja, Deus, em sua soberania, escolhe alguns homens para certas funções. Ele os chama e concede dons para um ministério específico. Este dom é uma grata capacitação que alguém recebe para desempenhar determinada função no corpo. Então, observando Efésios 4, 11 e 1 Coríntios 12, 28, vemos que os ministérios principais da igreja são 4: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. O ministério de pastor não aparece em 1 Coríntios 12, 28, pois ali os ministérios estão listados de acordo com os dons. E pastor não é um dom, é uma função. Ministério é, portanto, serviço. Todo ministro deve ter em mente essa verdade. Então, olha aqui que interessante. Tem um corpo e nós fomos chamados para servir esse corpo. E Deus, ele começa a distribuir os dons para o aperfeiçoamento da igreja. Ou seja, sabe por que tem o corpo de obreiros? Sabe por que eu estou aqui? Porque nós estamos aqui? Porque é através de nós que a igreja, na sua universalidade, vai ser aperfeiçoada. Quando nós chegamos em uma igreja, que nós vemos essa igreja bem ajustada, tudo bem organizado, o que fica na mente das pessoas? O pastor da igreja é organizado, os obreiros da igreja são dedicados. Isso se chama o aperfeiçoamento. Em contrapartida, se as pessoas chegarem na nossa igreja e ver uma bagunça lá na porta, ver uma bagunça dos obreiros, ver a bagunça no altar, ver a bagunça ali, o que eles vão dizer? Essa igreja é bagunçada. É por isso que nós temos que entender que Deus nos chamou para o aperfeiçoamento dos santos. Sabe quando que essa igreja vai ficar mais aperfeiçoada? Quando eu, Marcelo, entender, quando você entender que o aperfeiçoamento da igreja não é responsabilidade única e exclusiva dos pastores. Aperfeiçoar a igreja é responsabilidade dessa pessoa que está aí do seu lado. E pela primeira vez hoje eu vou pedir para vocês fazer isso. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: o aperfeiçoamento da igreja depende de você. Que cara que ele fez? Se ela sorriu, se ele sorriu é porque ele crê. Agora nós vamos falar especificamente sobre cada ministério. E aqui nós vamos falar sobre ministério de louvor, sobre liderança de jovens, de irmãs. Vamos falar especificamente sobre cada um deles. E vamos começar pelo primeiro, o apóstolo. A palavra apóstolo ocorre mais de 80 vezes no Novo Testamento. Esse nome que se designa o primeiro ministério estabelecido na igreja é de origem grega apóstolo e significa enviado, ou seja, um indivíduo que executa serviço especial, agindo em nome e pela autoridade de quem enviou. Em geral, significa enviado com uma missão especial. O maior de todos os apóstolos é o próprio Senhor Jesus, que foi enviado pelo Pai para executar sua obra na terra. Para que essa obra fosse levada adiante, após sua ascensão, Jesus escolheu 12 homens. Tais homens
foram capacitados pelo Senhor com autoridade, poder para operar milagres, ousadia para pregar e etc. Tudo isso mediante a operação do Espírito Santo que lhe fora dado. Toda esta munição tinha por objetivo capacitá-los e desbravar todas as frentes por onde fossem, e aí estabelecerem a Igreja de Jesus Cristo. Esse ministério exigia praticamente que um apóstolo reunisse quase todos os outros ministérios no homem. Então, o que é um apóstolo? O apóstolo originalmente era aqueles que a princípio foram enviados pelo Senhor Jesus Cristo para uma missão especial, que era de pregar o Evangelho. Alguém sabe o que é a palavra Evangelho? Boas novas. A palavra Evangelho tem origem numa palavra grega, a palavra Evangelium, que significa boas novas. O que era o Evangelho? Era uma carta que um mensageiro, a mando do rei, tinha a função de levar até o destinatário final. Então, quando o rei queria levar uma palavra de boas novas, ele escrevia uma carta, e o nome dessa carta, no grego, Evangelium, boas novas. Ele entregava, o rei entregava essa carta a um mensageiro de confiança, e esse mensageiro tinha a obrigação de pegar essa carta do remetente, o rei, e levar até o destinatário final. Isso o apóstolo faz. Quando nós pregamos o Evangelho, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando uma carta lá do remetente, que é o Rei dos Reis, e entregando para o destinatário final, que são as almas. Isso é muito forte, né? Porque a gente acha que nós estamos só falando. Pelo contrário, quando nós estamos pregando, as palavras que saem dos nossos lábios, embora são palavras que saem dos nossos lábios, ela tem um remetente. E o remetente se chama Jesus de Nazaré. E ela tem um destinatário. É por isso que Isaías diz: nenhuma palavra que sai da minha boca, ela volta para mim vazia. Pelo contrário, ela cumpre aquilo que lhe apraz. Porque Deus não manda mensagem sem destinatário. Pegou essa, Diogo? Deus não manda carta, não manda mensagem sem destinatário. E o apóstolo ele tinha essa função, um envio especial para a pregação do Evangelho. Ok? Profeta. Isso aqui é bastante interessante para nós. Na igreja primitiva, profetas eram homens de considerável aptidão espiritual e conhecido por suas declarações inspiradas, o que os distinguia dos pregadores normais da igreja. Tais declarações se caracterizavam como uma revelação, uma admoestação ou uma predição. Muitos profetas existiram na história de Israel. Sua presença é constante no Velho Testamento, apontando um caminho para o povo de Deus. Sua importância era muito grande, pois, como confirmou Salomão, não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. No Novo Testamento, Deus continuou levantando profetas. O primeiro foi João Batista, que veio no estilo dos profetas antigos, assemelhando-se sobretudo a Elias. Seu papel foi preparar o caminho para o profeta maior Jesus, que por sua vez exerceu seu tríplice ministério: profeta, sacerdote e rei. E levantou outros profetas para orientar a igreja que surgia. Hoje, já não há mais alguém que se distingua através de um ministério profético no modelo exercido pelos profetas dos dois testamentos. Vale ressaltar, porém, que em sentido secundário ainda há profetas hoje, homens através dos quais Deus fala, visando a edificação
exortação e consolação da igreja. Repete comigo essas palavras: edificação, exortação e consolação. Ok. O profeta não é um mero pregador da palavra, um mestre da Bíblia, nem um preditor do futuro. O profeta é um ministro de Cristo que não apela para os poderes da lógica. Olha que mistério. Erudição, oratória, psicologia, ignorância ou misticismo. Sua mensagem pode vir através de uma pregação, mas não necessariamente. Deus os usa assim como lhe aprouver. O profeta é um instrumento nas mãos de Deus e o Espírito Santo tem compromisso de fazer cumprir suas palavras. As atribuições da profecia: edificação, que é a construção, elevação, edifício, prédio, instrução, educação e informação. Exortação, estímulo, animação, encorajamento, conselho, advertência e sugestão. E a exortação, ao contrário do que dizem, traz alegria. Consolação é o ato ou efeito de consolar, alívio, conforto, consolo. Essas são as finalidades da profecia na igreja. Tudo que passar disso foge às regras emanadas das Escrituras Sagradas. Se nós formos pegar a figura dos profetas antigos e os profetas que nós temos hoje, nós vamos encontrar uma disparidade muito grande. Porque os profetas antigos, eles não tinham compromisso com o povo. Os profetas antigos, eles sofriam. Os profetas antigos, eles eram temidos. Não eram almejados como os de hoje. Se quer ver encher a igreja, falar que vai vir um profeta que revela. Por quê? Porque existe essa discrepância, essa disparidade entre os profetas de hoje e os profetas antigos. Se nós vivêssemos no tempo antigo e eu fizesse um cartaz dizendo que no culto da corrente de Obed-edom viria o profeta Isaías, diferente de hoje, o povo teria medo de vir à igreja. Por quê? Porque Isaías, ele não tinha compromisso com o povo. Ele pregava, ele profetizava aquilo que Deus mandava ele profetizar. E às vezes, sabe o que Isaías dizia? Se vós, que são maus, que têm os pecados de vocês, ovelhas de Israel, ele batia. Às vezes a mensagem de Isaías era dura, a de Jeremias, então, e a de Ezequiel? Isaías, ele andou nu 3 anos, e aí o povo olhando para Isaías e falando: esse profeta está ficando louco. Ele falava: é assim que vocês estão diante de Deus. Por quê? Porque os profetas antigos, eles eram temidos. Quando alguém via um profeta, eles já preparavam logo a mesa, e já se levantavam os ouvidos, porque eles iam ou para exortar, ou para consolar, ou para edificar. E não sou eu. O texto aqui está dizendo que o que passar disso não agrega em nada. Por que eu estou fazendo questão de dizer isso? Porque Deus está mudando a direção da Assembleia de Deus, Ministério Novo Tempo. Vai chegar dias que nós teremos mais prazer em ouvir um pregador de uma palavra genuína do que os profetas que normalmente vêm nessa igreja. E eu não estou desprezando-os, porque todos eles são amigos incomuns meus. Mas é chegado o momento em que, a partir de nós, obreiros, nós teremos mais prazer, pastor Paulo e pastora Luzia, em ouvir uma mensagem genuína. E às vezes a mensagem que nós vamos ouvir não vai ser uma mensagem que vai massagear o nosso ego. Por exemplo, a do pastor Fabiano Faia, que veio para confrontar aqui muita gente no dia que ele pregou.
mas é uma mensagem que vai edificar a nossa alma. Eu creio nesse tempo. Não desprezando os profetas, porque, como nós vemos aqui, existem profetas, mas não existe profecia melhor e infalível como a palavra de Deus. Vamos falar sobre os evangelistas. Evangelista, a palavra evangelista significa mensageiro de boas novas. Na igreja primitiva, os evangelistas exerciam uma função especial, que era anunciar o evangelho. Como não pastoreavam igrejas locais, estavam em condições de ir de lugar em lugar, pregando Cristo a todos, com um poderoso ministério, acompanhado da operação de sinais e maravilhas. A Bíblia cita Filipe e Timóteo como evangelistas. Todos os cristãos podem e devem anunciar o evangelho. Todavia, a maioria não é capaz de fazer uma pregação apropriada para um momento contemporâneo. O evangelista é um pregador e faz isso com maestria, habilidade e poder que lhes são conferidos pelo Espírito Santo, especialmente para esse fim. Evidentemente, nem todo pregador é evangelista. Consideremos que todo apóstolo é um evangelista, mas nem todo evangelista é um apóstolo. O evangelista, na conjuntura atual, deve ser o maior cooperador do seu pastor, desde que desempenhe seu ministério com o desvelo que merece, combatendo contra as novidades que aparecem, tendo seu trabalho sempre voltado para a igreja local. Ele nunca deve ser um itinerante por conta própria, mas deve ter suas raízes sempre fundadas na igreja onde congrega. Para vocês verem que o evangelista, ele tem essa liberdade de ir, mas a raiz dele está na sua igreja local. O evangelista tem a liberdade de ir, mas ele vai sobre a bênção dos seus pastores. O evangelista, ele ganha almas para o reino, mas ele está debaixo de uma cobertura espiritual. E eu conheço pessoas, eu não trago, mas eu conheço pessoas que pregam, mas não tem igreja para congregar, não tem raiz. E essa semana Deus falou muito comigo sobre Salmo 52, verso 8. Quando Davi, ele diz assim, ó: eu sou como uma videira na casa de Deus. Davi está dizendo que ele tem raiz fincada na casa de Deus. E eu faço uma pergunta: será que você tem construído raízes aqui na sua igreja? Será que nós estamos alicerçando raízes? Porque tem crente que vive de galho em galho. Uma hora está numa igreja, uma outra hora está em outra, e não consegue construir raízes. E todo obreiro bem-sucedido, ele tem raízes. E a pessoa, quando olha para ele, diz: ele é membro do pastor Paulo, é membro da igreja do pastor Paulo. Porque obreiro que não tem raiz não dá fruto. O segredo de se dar fruto é estar bem enraizado. E até o evangelista que tem esse chamado de ir, ele vai, mas ele vai sobre a bênção do seu pastor, ele vai sobre a direção dos seus pastores, e ele tem uma raiz. Ele não é levado. Aí às vezes o pastor pergunta: onde você congrega? Ele fala de acordo com a conveniência, né? Se é Assembleia, eu sou da Assembleia. Se é da Batista, eu sou da Batista. Mas ninguém sabe quem é o pastor dele, pastor Paulo. Não tem como, não frutifica. E aí você pergunta: por que o ministério dessa pessoa não tem milagres, não tem manifestação? Porque não é um ministério que está sendo construído de maneira sólida. Ele me deu um cartão dele, eu gosto muito de olhar. Eu olhei o cartão, evangelista tal.
Perguntei para ele, quem é o seu pastor? Ele falou, não, não tenho pastor. Então na minha igreja você não prega nunca. Aqui você nem sobe lá em cima. Você tem que ter um pastor. Você tem que ser mandado por alguém. Mas Deus me mandou. Não, Deus não vai fazer isso não. Está tudo errado. Então, é complicado. A pessoa ele quer ser um obreiro, quer ser um evangelista, quer ser um pastor, mas ele não quer subir o degrau em degrau. Quando se chama alguém, ele vai cooperar primeiro, para ver se é aquilo realmente que ele quer. Ele começa por baixo. Eu conheço pastor hoje que começou por cima. E aí? Então isso é o maior erro. Porque um obreiro mesmo que ele aprende, um obreiro que aprende, ele congrega numa igreja, ele tem uma visão. E ele ajuda quem? O pastor. Ô pastor, estou vendo isso, vamos colocar em ordem. Eu me lembro quando eu cheguei no Bom Retiro, era o pastor Geel. E ele era um pastor, quem conhece, o Valdeli, ele cantava 15 hinos sem parar, não era? 15 hinos, sem parar. E ia embora, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, é uma coisa dele. Mas quando eu cheguei lá, eu olhei uma dificuldade na igreja. Não tinha auxiliares para ajudar ele. Na época começou a chegar eu, pastor Judásio, Silveira, Farinha, algumas pessoas. E eu lembro que a gente se reuniu um dia, falei assim, ele está sozinho. Nós temos que ajudar, de alguma forma temos que ajudar. Aí a gente começou, daqui a pouco eu estava dirigindo um culto, de sexta-feira. Daqui a pouco o Judásio fazia culto à tarde. Aí a Bia chegou, fazia um culto à tarde. Quer dizer, a igreja começou assim, né, a ficar em ordem. Porque era tudo ele morava lá na Casa Verde. Até ele chegar aqui, irmão, aí não chegava, quem abriu o culto? Não tinha ninguém. E a gente começou a ver essa dificuldade, né? Tudo com ordem dele também, ninguém fazia nada, não por cima de ninguém. Mas a gente conversava. Conversar é a melhor coisa que tem. A melhor coisa que tem é você ver o que eu posso fazer pela igreja do Senhor, né? Pergunta para o teu irmão, o que você pode fazer? A primeira eu vou falar, orar. A segunda, vir para os cultos de semana, porque domingo é fácil. Domingo é moleza. Pastor, eu trabalho, chego cansado, eu também estou cansado. Outros vêm direto, o Valdeli chegou de viagem, está aí, ó. Então a gente tem que saber alguma coisa, mas tem que aprender. Um dia, eu não sei o que foi que aconteceu aqui na igreja aqui, a irmã veio falar um negócio, não estou lembrado do que foi agora. A irmã falou para você, pastor, mas você não me chamou? Eu falei, irmão, eu estou avisando o mês inteiro, você está fazendo o que na igreja? Crente girafa agora? Está o corpo aqui, a cabeça lá fora? Não, irmão, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a igreja do Senhor, viu? Ela passa por dificuldade. A igreja, não estou falando igreja do pastor, não, porque a igreja não é de pastor, não é do Senhor. Ela passa por dificuldade, irmão. Porque o pastor, ele zela pela palavra, quem vai pregar. Porque se o cara fizer besteira aqui, eu vou cobrar de quem trouxe ele. Não posso, que eu não conheço o cara, na verdade. Marcelo trazer alguém aqui. Ô Marcelo, pelo amor de Deus, meu. O cara acha que está aprendendo lá na Universal. A escola da Universal. Tem que tomar cuidado. E depois a gente não pode fazer mais nada. Já passou, já aconteceu, a palavra já foi liberada. Agora você pegou porque você quis. Porque a culpa não é do pastor. Nem tudo é o pastor. A gente já faz, porque o pastor ele tem que zelar pelo aluguel da igreja, pelas manutenções da igreja, por tudo, irmão. Não é fácil, não é só vir aqui, eu chego aqui bonitinho aqui, Marcelo, vai pregar hoje. Mas a cabeça da gente está desse tamanho. Sabe por quê? A gente olha de um lado, cadê aquele obreiro? Meu Deus, não veio. Está fazendo o quê? Assistindo Faustão. Não veio por quê? Estou fazendo outra coisa. Está trabalhando, amém, irmão, Deus sabe. Deus é conhecedor de todas as coisas, né? Mas tem obreiro, irmão, ele não pode nem ser obreiro. E dificilmente ser um membro de uma igreja. Porque ele não se adapta a nada. Ele não se ajunta a nada.
E a gente tem que estar unido, irmão, porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. Desde o começo do mundo, você vai ver ele atacando. Lá no comecinho, quando a criação do homem, Moisés, quando saiu, que ele foi chamado, Moisés tinha uma estrutura grande, né, no Egito. O cara estudou nas maiores faculdades do Egito, mas foi para o deserto aprender alguma coisa, aprender o que é passar perigos, passar dificuldade. E quando ele pega uma multidão para tirar lá dentro, daqui a pouco ele estava reclamando: ô Moisés, aqui não tem cemitério não, rapaz. Lá tem. Aqui a panela, lá tinha uma panelinha quentinha com carne para me comer, tinha cebola, tinha alho. Está entendendo, irmão? E Deus falava: o líder aqui é Moisés, não é outro não. Porque Deus chamou Moisés para liderar aquele povo. Em todo lugar que você for, sempre vai ter um líder, irmão, para fazer alguma coisa, para liderar, chamado por Deus. Então a gente tem que se dar mais para a obra do Senhor. Aqui na igreja eu tento, eu admiro a irmã Judite ali, eu admiro ela. Ela mora, sabe onde que ela mora, irmão? Alguém sabe onde é a irmã Judite? Onde você mora, irmão? Fala aí para nós. Ela pega 2 conduções para vir para cá, 2. Falei quantas? 2. E para voltar mais 2. Não perde um culto. Aí chega ela, está intercedendo. Aí o beijo chega atrasado: vai ser o irmão, vai ser o irmão, vai ser o irmão. Vai se converter, irmão. Chega cedo, uma meia hora antes, para orar um pouquinho, para interceder pela igreja. Às vezes a gente mora pertinho. Aí a irmã Judite aí, Nisso, eu me espero muito nisso, irmão, porque eu tenho que fazer mais. Por ela, né, já ser uma senhora aposentada, pega lá um ônibus, depois pega o outro, depois vem para cá para a igreja, e não perder um culto, irmão. Meu irmão, vamos se converter, né? Amém? Vamos levantar a cabeça, vamos fazer mais para Deus, porque eu acho que Deus merece, porque Ele te chamou, irmão. A Bíblia fala lá em João 15,16: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. Para quê, irmão? Para me faltar culto? Fazer o que eu quero? Tem domingo aqui, eu podia estar numa praia, eu não posso, estou aqui. Podia deixar o Marcelo, mas eu tenho que estar aqui, eu tenho um compromisso com a igreja, com o Senhor, com a obra de Deus. Então vamos ter mais compromisso. Isso aqui está vindo de encontro às nossas necessidades. Porque Deus não joga ninguém fora, mas também Ele fala: você não quer, o problema é seu. Amém, irmão? Eu, quando comecei com um trabalho de igreja, e comecei lá com um caixão, um caixote, todo mundo tirava sarro da minha cara, irmão. Eu deixava a pastora ali em São Miguel, ali, na igreja com o pastor Geel, eu ia sozinho, irmão. Eu comecei a orar, e Deus foi lá, fez um negócio lá, e começou a me acompanhar, e graças a Deus, irmão, a igreja está aqui, não porque a gente é bom, é porque Deus é bom. Deus nos capacitou para isso, para ganhar almas, orar pelas pessoas que estão doentes, enfermas. Precisa de você, irmão. Precisa ser, pessoas têm, quem sabe, parentes, eu preciso ser evangelizado. E aí, você abre a boca? Então, tudo isso a gente tem que reaver. Tem muita coisa para se falar ainda. E nós vamos chegar lá, tá bom? Amém. Aí o pastor, a gente está falando muito sobre degraus, e isso é importante. Eu conheci um jovem que eu preguei 3 vezes na igreja dele, e eu fiquei espantado. Eu sabia que na 3ª vez eu não iria voltar, porque eu não perdi a oportunidade. Ele me convidou para pregar a primeira vez, ele era cooperador numa igreja ali perto do Elite Taquerense. Aí, na 2ª vez que ele me ligou, falei: é no mesmo endereço? Ele falou: não, mudou a igreja, pensei que era a mesma igreja. Na 2ª vez, ele já era pastor de uma igreja aqui perto do hospital, aqui de Itaquera, o Planalto. Amém, abri o ministério dele. Na 3ª vez, ele já era apóstolo. Eu não perdi a oportunidade. Falei: meus irmãos, a paz do Senhor. Irmãos, eu estou com medo de voltar aqui a próxima vez. Chegar aqui a próxima vez e ele ter virado patriarca. Eu falei desse jeito. Aí nunca mais ele me chamou. 10 pessoas no culto. A igreja do tamanho, sem mentira, do tamanho da cantina ali, bem apertadinha, é apóstolo.
Nunca vi um crescimento tão grande daqui rápido, em menos de um ano. Misericórdia, né? As pessoas não sabem esperar o tempo, né? Vamos lá, 4, pastor. Voltando à origem do termo, o pastor é a pessoa que cuida de um rebanho de ovelhas. Seu trabalho vai desde a procura do melhor alimento para elas, até a defesa contra ladrões ou animais selvagens que possam atacá-las. Ao reconhecer esse fato, Davi escreveu o conhecido Salmo 23, que nós conhecemos: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. No Novo Testamento, esse título já era usado normalmente como o usamos hoje. Jesus disse de si mesmo: eu sou o bom pastor. O ministério do pastor na igreja tem as atribuições que vimos no início: alimentar, cuidar, proteger, defender e conduzir de acordo com Efésios 4, do 11 a 16. Nas cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia, o pastor aparece como o anjo da igreja. Alguns dizem que eram os anjos designados a guardar as igrejas. Outros que são anciãos ou pastores das igrejas locais. Como as 7 cartas do capítulo 2 e 3 de Apocalipse contêm repreensões, não é possível crer que fossem endereçadas a mensageiros celestiais. Tratando-se de mensageiros terrenos, esses anjos seriam as pessoas responsáveis perante Deus pela igreja que representavam. Entendemos nesse caso que o pastor é o anjo da igreja do Senhor na terra. Em Hebreus 13:7, o pastor aparece como aquele que deve ser lembrado e imitado em sua fé e modo de vida. Se você é um cristão, deve muito àqueles que lhe ensinaram e lhes apresentaram aquilo que você precisava saber a respeito das boas novas e do viver em Cristo. Continue seguindo os bons exemplos daqueles que investiram algo de si mesmo em sua vida, através do evangelho, do serviço e da educação cristã. Na mesma carta aos Hebreus, o pastor aparece como aquele que deve ser obedecido e respeitado, pelo motivo de haver recebido de Deus a incumbência de dar conta das almas dos crentes. A tarefa dos líderes da igreja é ajudar as pessoas a amadurecerem em Cristo. Os cristãos que cooperam com seus pastores aliviam-lhe muito o fardo da liderança. A sua conduta dá ao seu pastor motivo para falar com alegria ao seu respeito? Olha aí, uma pergunta. Olha quantas atribuições recai sobre o ministério pastoral. E é por isso que o pastor Paulo ele sempre diz, ele não faz nada sozinho. Ele tem um grupo de retaguarda, e esse grupo nós chamamos aqui carinhosamente de obreiros. Nós somos a retaguarda dos pastores, Paulo e pastora Luzia, dessa igreja. O obreiro é aquele quem auxilia o pastor. Então, eu fico muito preocupado e às vezes eu acabo até deixando transparecer a minha revolta quando eu vejo pessoas atribuindo, nos status do WhatsApp, as tais referências que nem na nossa igreja são. Você tem todo o direito de você admirar o ministério de alguém, de respeitar, mas nós temos que entender que a nossa referência precisa ser os nossos pastores. Gente, eu admiro, por exemplo, eu sou apaixonado por ouvir o pastor Rafael Felipe pregar. Para mim, é um dos melhores pregadores que eu já ouvi. Eu gosto, é uma particularidade minha. Mas a minha referência tem que ser o pastor Paulo. Eu não posso ter milhares de referências como nós vemos por aí. Então, tem muita gente que está errando no seu caminho, está se perdendo. Se tem alguém que nós temos que copiar o exemplo de fé,
Esse alguém são os nossos pastores. E o obreiro precisa ter isso fincado na sua mente. O obreiro precisa entender que a nossa referência ainda são os nossos pastores. Amém? Nós vamos encerrar por aqui. Temos um compromisso como cidadãos importantíssimos. Alguns já voltaram, eu vou voltar agora. Tá, vai pegar de volta? Tá. Então quem ainda não escreveu o nome na apostila, escreve aí. Nós vamos recolher ela. Semana que vem nós entregamos novamente. Hã? Sim, então, mas eu estou só recebendo ordens, irmã. Quem? Sim, eu vou conversar com ele. Sim. Pega, vai, não era da gente ou não? Sim, vai ficar com vocês a partir do último. Concordo, irmão. Sim, vai ter. Irmãos, vamos orar. Aqui, ó, acabou de falar, Marcelo. Pessoal, pode levar as apostilas, tá? Mas tem que trazer. Não vai ter outra. Deixando bem claro, o cuidado é de vocês, tá? Quem quiser deixar, pode deixar. Ok.